Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão do livro da sabedoria, nossa leitura, 35º encontro, sabedoria capítulo 15, do versículo 14 a 19. Ouçamos nossa leitura. Mas os inimigos que oprimiram teu povo são muito mais insensatos e infelizes que a alma de uma criança. De fato, eles consideram como deuses todos os ídolos dos pagãos. Os olhos destes ídolos não os ajudam a ver, nem o nariz a respirar o ar, nem os ouvidos a ouvir, nem os dedos das mãos a apalpar, e seus pés são incapazes de caminhar, porque foi um homem quem os fez. Quem os modelou foi um ser que recebeu a respiração por empréstimo. Nenhum homem pode plasmar um Deus que lhe seja semelhante, pois, sendo mortal, suas mãos ímpias só podem produzir um cadáver. O homem é melhor do que os objetos que ele adora. O homem, pelo menos, tem a vida, mas os ídolos jamais a terão. Eles adoram até os mais repugnantes animais, que, comparados com outros, são mais estúpidos. Esses animais não têm nenhuma beleza que os torne atraentes, como acontece com os outros animais, e não tiveram o elogio e a bênção de Deus. Este é o texto que nós vamos refletir hoje do livro da sabedoria. Versículo 14. É o capítulo 15, versículo 14. Mas os inimigos que oprimiram o teu povo são muito mais insensatos e infelizes que a alma de uma criança. A crítica aqui à idolatria, ao culto dos deuses, se refere aqui ao culto dos egípcios. Os inimigos que oprimiram o povo de Deus, os egípcios, são, em comparação, muito mais insensatos que a alma de um bebê, uma criança. Não se quer dar aqui aos bebês, crianças, um sentido pejorativo. Como as crianças, pela sua imaturidade, são carentes do princípio de descrição. Assim, os ímpios, adultos, têm menos razão e senso que a alma de uma criança, um bebê, e devem ser considerados infelizes, desgraçados. Os inimigos do povo são os egípcios, como dissemos acima, e seus cultos colocam abaixo das crianças. Isto vale para os egípcios do passado e os cultuadores de deuses criados pela inteligência humana. Versículo 15. De fato, eles consideram como deuses todos os ídolos dos pagãos. Os olhos desses ídolos não os ajudam a ver, nem o nariz a respirar o ar, nem os ouvidos a ouvir, nem os dedos das mãos a apalpar, e seus pés são incapazes de caminhar. Agora o autor esclarece a razão por que os inimigos do povo de Deus, os egípcios, este povo é insensato, porque aceitam os deuses, o panteão de todos os povos. Aqui se nota a crítica a um sincretismo religioso que era característica dos egípcios. Era característico dos egípcios esse sincretismo religioso. Depois também nós vamos ver nos romanos. Os deuses locais e nacionais aumentaram no número
que foram se identificando com as divindades egípcias, depois com as divindades grecos-romanas. Com a divindade greco-romana. Mas o autor destaca a impotência dos ídolos dos deuses. Foram criados por homens, que não podem dar a vida às criaturas feitas pelas suas próprias mãos. Os deuses criados são mortos, e nenhum deles tem os sentidos. Não possuem visão, nem olfato, nem audição, nem o tato. Não podem caminhar. São seres mortos. O autor fala de deuses. Não tem a ver com a compreensão dos santos homens virtuosos e mulheres, exemplos da fé em Cristo. Os deuses, criados pelos homens, são mortos, sem vida nem sentido. Versículo 16. Porque foi um homem que os fez. Quem os modelou foi um ser que recebeu a respiração por empréstimo. Nenhum homem pode plasmar um Deus que lhe seja semelhante. Os deuses nada são. Como também nada é o homem fabricante de ídolos. Quando o ser humano faz de conta que ele é criador, mas ele se deve ter consciência que é criador de criaturas mortas. Deus, como criador, se opõe à obra humana e à pretensão humana. O ser humano recebeu de Deus gratuitamente o dom de seu alento de vida. O alento de vida, o pneuma, que dá sentido à sua existência. Tudo que o ser humano tem lhe foi dado por Deus, autor da vida e do sopro da vida. O ser humano jamais poderá transmitir o Espírito às obras de suas mãos, nem lhes dar a vida, nem mesmo o ser humano poderá transcender sua natureza e criar um ser da natureza divina, deuses. O Espírito e a vida que ele recebeu não pode, o ser humano dar às obras de sua mão, vida, existência, pois os deuses são criaturas criadas pelo ser humano. São seres mortos, sem vida. O que ele faz, obra da sua mão, criando ídolos, não pode dar a vida a esses deuses. Então, o criador dos deuses não pode fazer com que esses deuses sejam vivos. Versículo 17. Pois sendo mortal, suas mãos ímpias só pode produzir um cadáver. O homem é melhor do que os objetos que ele adora. O homem, pelo menos, tem a vida, mas os ídolos jamais a terão. Nesse versículo 17 diz: os homens têm a vida. Et zesem. Aquilo que é mortal por natureza só pode produzir uma obra morta, um cadáver. As mais pecadoras, as almas mais pecadoras, que criam imagens de deuses, revelam que suas obras são ímpias. O ser humano ocupa um lugar de honra na obra da criação, diferente, enormemente, dos seres inanimados e dos animais, numa distância ilimitada entre os seres. O homem, ao construir deuses, se degrada e, ao se prostrar diante de qualquer objeto criado por ele, ele mostra que ele se tornou objeto do pior. Quando o ser humano adora o Deus verdadeiro, é um ato de reconhecimento da transcendência divina, que ele é obra divina. O ser humano não é obra dos ídolos mortos. Reconhecer Deus enobrece o ser humano por ser criatura deste Deus.
pois esse ser humano foi criado à imagem e semelhança dele. A vida que tem o ser humano é um dom divino. Então, se o ser humano tem vida, os ídolos jamais terão. Versículo 18. Eles adoram até os mais repugnantes animais, que comparados com outros são mais estúpidos. Os egípcios vêm chamados dos mais insensatos e infelizes, no versículo 14. Porque em seus cultos praticam a zoolatria, adoração de animais. Em Israel este culto era proibido. Lembram o bezerro de ouro? Só a Javé se deve dar culto. Êxodo, capítulo 20, versículo 3, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7. Houve uma evolução dentro da compreensão do Deus de Israel. O Israel primitivo adorava o Um. Eles eram monolatras, uma monolatria. Eles veneravam o único Deus. Deus é um. Já no período do exílio da Babilônia, o culto era de monoteísmo. Javé é o único e não existem outros deuses. Os egípcios davam culto a animais vivos. Animais como serpentes, crocodilos, escaravelhos, etc. Répteis sem razão, conhecimento. E os mais degradantes na escala animal, répteis. Os animais eram objeto de culto. Comparados com outros animais, se refere a animais que não se cultuavam no Egito. Então existiam os outros animais que não eram cultuados no Egito, existiam os animais, os répteis, que eram então venerados no Egito. Versículo 19. Esses animais não têm nenhuma beleza que os torne atraentes, como acontece com os outros animais. E não tiveram o elogio e a bênção de Deus. O autor apresenta outra razão, porque são odiosos os animais adorados. É a falta da beleza, do estético, que haviam nesses animais. Aos adoradores da natureza, haviam aqueles que eram reduzidos, entre os adoradores da natureza, haviam aqueles que eram seduzidos pela beleza das criaturas. Mas não com os egípcios, que adoravam animais desprovidos de beleza. Deus, na verdade, abençoa toda a obra criada. Mas quando os seres humanos se submetem à obra desta criação, adorando animais, faz com que eles pequem e percam a bênção divina e se tornam objetos abomináveis. A serpente também lembra a maldição do livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 14. O autor do livro faz então aqui uma crítica à idolatria. Primeiro, privilegia aqueles que adoram a Deus, verdadeiro Criador de tudo, a fim de trazer os pagãos bem dispostos ao conhecimento do Deus Javé. A natureza é boa, foi criada por Deus. Ele não cria nada de mal ou de inconveniente. Ele destaca a dignidade humana sobre todos os seres criados, seres espirituais. E destaca a transcendência divina. Mas a idolatria é uma subversão, mudança de valores e significados, que conduz o ser humano à degradação da sua natureza boa, de um Deus que libertou o ser humano, um Deus que lhe dá dignidade. Eles trocaram o Deus verdadeiro pelos deuses falsos que não existem. A idolatria é insensatez, é escravidão, submissão às obras criadas pelas próprias mãos dos homens, criadores do nada. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.